Olá, alunos, meu nome é Maristela, eu sou professora do curso de Letras da Uninter e hoje eu queria conversar com vocês sobre um assunto muito especial. O poeta Fernando Pessoa, em um dos seus versos, disse que minha pátria é a minha língua. E hoje, como é dia da língua portuguesa, a gente não poderia deixar de falar um pouco sobre essa língua que nos representa, que nos nomeia e com a qual nós vivemos o nosso dia a dia, vivemos a nossa vida. A língua portuguesa, ela surgiu como fruto do latim. A junção entre o latim e o galego deu origem à língua portuguesa, assim como outras línguas de origem latina, o francês, o espanhol, o italiano. Mas a língua portuguesa, nós temos um amor especial por ela. É a nossa língua. É com ela que nós dizemos aquilo que sentimos e é com ela que nós pensamos, elaboramos nossos pensamentos, realizamos as nossas ações. O dia 5 de maio foi escolhido para ser o Dia da Língua Portuguesa como uma homenagem aos países lusófonos. Países lusófonos são aqueles países em que a língua portuguesa é a língua oficial. Mas quando foi que começou essa história? Vocês se lembram? Essa história começou lá no século XV, quando os portugueses resolveram sair em viagens marítimas. Os portugueses, embora hoje Portugal seja um país na Europa sem muita visibilidade, no século XV os portugueses eram os grandes desbravadores dos mares. Até então, um ambiente desconhecido e que gerava muito medo nas pessoas justamente por isso. A cada lugar que os portugueses iam parando, ao longo das suas viagens, eles iam levando, além de toda a cultura portuguesa, a língua portuguesa. Então, se a gente pegar o mapa do mundo hoje, a gente tem o traçado do caminho que os portugueses faziam com as caravelas, numa época em que era muito limitado, tinham a bússola, tinham as cartas gráficas, mas na realidade eles não tinham, por exemplo, um GPS, não tinham um computador que pudesse ajudá-los. E eles realmente foram desbravadores e com isso a língua portuguesa chegou em vários lugares, assim como chegou no Brasil. Atualmente nós temos no mundo 9 países que adotam a língua portuguesa como língua oficial. E isso é muito bacana, porque isso dá uma força política muito grande à nossa língua. Então nós temos o Brasil, que é o maior país de língua portuguesa do mundo. Nós somos hoje cerca de 230 milhões de falantes. Nós temos Angola, nós temos Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e acho que me esqueci de algum, mas eu gostaria só de ressaltar para vocês que na China nós temos Macau, que ainda foi colônia portuguesa também, em alguns lugares a gente ainda encontra a língua portuguesa sendo falada, e também em algumas localidades da Índia. Então todos os lugares por onde os portugueses passaram e que a língua portuguesa foi deixada como herança. Atualmente no mundo nós somos quase 250 milhões de falantes da língua portuguesa. É muita gente, não é? É muita gente falando e pensando em língua portuguesa. Existe todo um trabalho hoje que é feito por profissionais da área de letras, linguistas, que trabalham para que essa língua não se perca no mundo. Então, brasileiros que vão morar fora do Brasil e que desejam manter a língua na sua família, com os filhos, com as outras gerações, eles têm a oportunidade de procurar escolas, por exemplo, nos Estados Unidos, em que a língua portuguesa é ensinada como segunda língua. E isso é muito importante, porque é a certeza de que a nossa língua vai persistir ou perdurar por muitos e muitos anos. Uma coisa que às vezes eu escuto os alunos comentarem: mas o português que a gente fala aqui no Brasil não é o português certo não, o português certo é o que se fala lá em Lisboa. Nós sabemos hoje, através de todos os estudos linguísticos, que a língua portuguesa, que chegou no Brasil no século XV, século XVI, essa língua sofreu uma série de modificações, uma série de influências. A influência africana, a influência dos imigrantes, a influência das próprias pessoas que viviam no Brasil e que já distante de Portugal
foram modificando essa língua ao longo dos anos. Então, de fato, a língua que nós falamos hoje é o português do Brasil, com as suas características, com as suas influências, e é uma língua já bastante independente do português europeu. Então nós podemos considerar a língua que nós falamos aqui uma língua 100% brasileira, feita por brasileiros e para brasileiros. Parabéns, língua portuguesa, você é tudo de bom!